Você já parou para pensar que enquanto muita gente se preocupa apenas com o que come para controlar o açúcar no sangue, um detalhe simples do dia a dia pode estar sabotando ou ajudando silenciosamente a sua glicemia? Imagine duas pessoas com exames parecidos, alimentação semelhante, ambas tentando fazer tudo certo. Mas uma delas consegue resultados melhores, com picos menores de açúcar no sangue, mais energia ao longo do dia e até menos episódios de fraqueza ou sonolência após as refeições. O que muda? Não é um remédio novo, não é uma dieta milagrosa e muito menos algo caro ou difícil. É algo que você faz todos os dias, várias vezes ao dia, mas quase nunca do jeito certo. A forma como você bebe água pode influenciar diretamente a forma como o açúcar circula no seu sangue. E isso não é opinião, é algo que vem sendo observado em pesquisas científicas ao longo dos últimos anos. E o mais curioso é que muita gente que tem glicemia alta, pré-diabetes ou até diabetes tipo 2, acredita que está se hidratando bem, quando na verdade está cometendo erros simples que atrapalham o controle do açúcar. Ao longo deste vídeo, você vai entender o que a ciência já descobriu sobre a relação entre hidratação e glicemia, por que beber água de qualquer jeito pode não ajudar em nada, e em alguns casos até piorar, e qual é a forma mais inteligente de usar a água como uma aliada silenciosa no controle do açúcar no sangue. Fique até o final, porque no último bloco eu vou explicar um detalhe pouco comentado que faz toda a diferença, especialmente para quem acorda com a glicemia mais alta pela manhã, algo extremamente comum após os 50 anos, e que quase ninguém relaciona com a forma de beber água. Para entender por que a água pode influenciar o açúcar no sangue, é preciso primeiro compreender um ponto básico do funcionamento do corpo, que raramente é explicado de forma clara. O açúcar circula no sangue dissolvido em um líquido, o próprio plasma sanguíneo. Quando o corpo está desidratado, mesmo que levemente, esse sangue fica mais concentrado. Isso significa que a mesma quantidade de glicose passa a ocupar um volume menor de líquido, elevando artificialmente a glicemia. Estudos observacionais já mostraram que pessoas com baixo consumo de água tendem a apresentar níveis mais altos de glicose em jejum, mesmo quando não comem mais açúcar do que outras. Além disso, a desidratação estimula a liberação de hormônios como o cortisol e a vasopressina, que tem relação direta com o aumento da glicose no sangue. Em termos simples, quando o corpo sente falta de água, ele entra em modo de alerta, economiza líquidos e, como consequência, libera mais açúcar na corrente sanguínea para garantir energia imediata. É por isso que muitas pessoas acordam com a glicemia mais alta pela manhã. Passaram horas sem beber água durante o sono, o sangue ficou mais concentrado e os hormônios do estresse fizeram o resto. Pesquisas publicadas em revistas médicas mostram que indivíduos bem hidratados apresentam melhor sensibilidade à insulina, o que significa que o corpo consegue usar o açúcar de forma mais eficiente, evitando picos desnecessários. Ou seja, a água não cura a glicemia alta, mas cria um ambiente interno mais favorável para que o organismo funcione melhor e para que outras estratégias, como alimentação e atividade física, realmente façam efeito. Agora vem a parte que quase ninguém explica. Não basta apenas beber água, é a forma como você bebe que faz diferença. Muitas pessoas passam horas sem ingerir nenhum líquido e, de repente, bebem grandes quantidades de uma só vez. Do ponto de vista da glicemia, isso não é o ideal. Beber muita água de uma vez não corrige imediatamente a desidratação celular e pode até sobrecarregar os rins momentaneamente, fazendo com que parte desse líquido seja eliminada rapidamente pela urina. Pesquisas sobre hidratação mostram que o corpo absorve melhor a água quando ela é consumida em pequenos volumes ao longo do dia. Além disso, beber água junto ou logo antes das refeições pode ajudar a reduzir picos glicêmicos pós-prandiais, porque contribui para um esvaziamento gástrico mais lento e melhora a resposta do organismo à glicose ingerida. Outro ponto importante observado em estudos é a temperatura da água. Água muito gelada pode provocar uma resposta de estresse em algumas pessoas, especialmente mais velhas, elevando discretamente hormônios que interferem no açúcar do sangue. Não se trata de proibir a água gelada,
mas de entender que a água em temperatura ambiente costuma ser melhor tolerada e mais facilmente absorvida. Há também pesquisas indicando que começar o dia bebendo água logo ao acordar ajuda a reduzir a concentração de glicose no sangue matinal, justamente por reverter a desidratação noturna antes do café da manhã. São detalhes simples, mas que, somados, podem fazer diferença real ao longo das semanas. Por fim, existe um erro silencioso que muitas pessoas com açúcar no sangue alto cometem sem perceber: substituir a água por outras bebidas achando que o efeito é o mesmo. Chás adoçados, sucos naturais em excesso, águas aromatizadas industrializadas e até bebidas zero não cumprem o mesmo papel da água pura quando o assunto é hidratação celular e controle glicêmico. Estudos mostram que bebidas com adoçantes artificiais podem confundir a resposta metabólica do corpo, estimulando a liberação de insulina mesmo sem açúcar, o que ao longo do tempo pode atrapalhar o equilíbrio glicêmico. A água, por outro lado, não ativa essas respostas e permite que o organismo se autorregule de forma mais eficiente. Outro ponto pouco comentado é que, com o avanço da idade, o mecanismo da sede se torna menos sensível. Isso significa que muitas pessoas acima dos 50 ou 60 anos só sentem sede quando já estão desidratadas, o que favorece picos de glicose silenciosos ao longo do dia. Por isso, as pesquisas reforçam a importância de uma ingestão consciente e distribuída de água, mesmo sem sede intensa. Ao entender essa relação entre hidratação, hormônios e glicemia, fica claro que a água não é apenas um detalhe secundário, mas uma peça estratégica no cuidado diário com o açúcar no sangue. E se você prestar atenção nesse hábito simples, ajustando a forma, o momento e a regularidade com que bebe água, pode estar dando ao seu corpo uma ajuda poderosa, discreta, constante e cientificamente respaldada para lidar melhor com a glicose todos os dias. Antes de encerrar, eu quero te fazer um convite importante, especialmente se você chegou até aqui porque convive com açúcar no sangue alto, pré-diabetes ou simplesmente quer envelhecer com mais controle e tranquilidade sobre a própria saúde. Tudo o que foi explicado neste vídeo mostra que pequenas decisões diárias aparentemente simples têm um impacto cumulativo enorme no funcionamento do corpo, e isso vale não só para a água, mas para vários outros hábitos que quase ninguém comenta de forma clara. Se este conteúdo te ajudou a enxergar a hidratação de um jeito diferente, então aproveite agora e se inscreva no canal, porque aqui o foco é exatamente esse: traduzir pesquisas e informações sérias em orientações práticas, acessíveis e aplicáveis no dia a dia, especialmente para quem já passou dos 50 e não quer depender apenas de remédios para cuidar da saúde. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque nos próximos conteúdos eu vou aprofundar temas que se conectam diretamente com isso que você aprendeu hoje, como o melhor horário para beber água ao longo do dia, erros comuns no café da manhã que elevam a glicemia sem que você perceba, e sinais silenciosos de desidratação que confundem muita gente com sintomas de hiperglicemia. Se este vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse tipo de informação precisa chegar a mais pessoas que estão passando exatamente pelo mesmo desafio que você. E escreva nos comentários: você costuma beber água ao longo do dia ou percebe que passa horas sem se hidratar? Esse simples relato ajuda a criar uma comunidade mais consciente e engajada em torno da saúde real, baseada em conhecimento, não em promessas vazias. Continue aqui no canal, porque cuidar do açúcar no sangue não é sobre soluções mágicas, é sobre consistência, e você não precisa fazer isso sozinho.